diretamente aqui da Filadélfia, onde o Brasil venceu o Haiti. Um ótimo sábado para nós e que delícia começar um sabadão depois de uma vitória do nosso Brasa em Copa do Mundo. Então, boa tarde para você que comemorou bastante, assim como eu comemorei bastante aqui na Filadélfia. A Copa do Mundo é para isso, sim! Agora eu estou sentindo falta do meu irmão, Escobar. Fiquei sabendo que ele não tá aqui na Filadélfia. Escobar, onde você tá, meu querido? Boa tarde. Muito boa tarde, Fred. Boa tarde, gente boa que acompanha o Globo Esporte. Hoje eu vim curtir a ressaca dessa farra aí da vitória do Brasil, a primeira nessa Copa do Mundo. Tô na Baía de Raritan, já aqui em New Jersey, voltando aqui para perto da casa onde o Brasil está se preparando para essa Copa do Mundo, vai se preparar para o próximo jogo contra a Escócia. Aliás, Brasil e Haiti, 3-0 Brasil, um excelente primeiro tempo. Lucas Paquetá arrebentando, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Matheus Cunha. Muito bem, ganhamos, né? 3-0, vencemos. Eu vou mostrar agora um momento de muita emoção nesse jogo. A dona Luziana Cunha, mãe do Matheus Cunha, que brilhou ontem, né? Primeiro jogo dele como titular nessa Copa, fez 2 gols, segundo muito bonito por sinal. E aí a emoção da mamãe, imagina ver o filhão brilhando, fazendo 2 gols numa Copa do Mundo. Sensacional, gente. Aí, que maravilha. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou a classificação da seleção brasileira depois desse jogo. O Brasil é o líder do grupo C. O primeiro critério de desempate, ele tem o mesmo número de pontos de Marrocos, né? O primeiro critério de desempate é o confronto direto, como o Brasil empatou com o Marrocos, então fica para o saldo de gols, o nosso é maior. Último jogo então contra a Escócia, e o Brasil depende só de um empate para se classificar, aí não importando primeiro ou segundo lugar. Falando aí em classificação, um empate com a Escócia já basta. Eu passo para você de novo, Fred Bruno. É isso, Escobar. Dormimos, líder, e a gente vai falar agora do Neymar, né? Porque mesmo não jogando ontem, o Neymar sempre é um assunto, mas ele postou um story assistindo a partida ontem, mandou aquele incentivo para os jogadores. Ele tá ali até, inclusive, com aquela botinha de compressão ali, recuperando, né, dos treinamentos. Jogo diante do Haiti. E por falar em Neymar, tá todo mundo naquela ansiedade para saber. E aí, quando o menino Ney volta? E o Ancelotti respondeu pra gente, então se liga aí. Sim, Neymar vai treinar individual e depois na segunda-feira vai estar com a equipe e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia. É isso, então parece que ele vai estar no jogo da Escócia. Agora... Vitória deixa a gente desse jeito, né? Mais calmo, curtindo uma ressaquinha, é bom demais. No outro jogo do grupo, Escócia e Marrocos jogaram, Marrocos venceu 1-0, mas o show ficou para as arquibancadas. Também o hype, você pode hypar o vídeo, isso é bacana demais. E assim o YouTube ele vai indicando o vídeo para mais pessoas se você ficar hypando o vídeo, tá bom? Vamos para as informações, eu já vou falar de Flamengo, porque tem uma informação aí de mercado da bola, envolvendo um jogador do Flamengo que está na mira de alguns clubes e a gente vai trazer informação sobre isso. E tem também jogador do Sub-20 que já está confirmado no elenco para a viagem para Portugal para fazer aquela intertemporada. Eu acho que você, rubro-negro do outro lado que está me assistindo agora, vai gostar. Mas deixa eu só dar uma pincelada aqui na seleção brasileira, porque é o seguinte, galera. A seleção brasileira venceu por 3-0 o Haiti. Eu, inclusive, acertei o placar. Para variar. Eu tenho sido o terror da galera aí no bolão, tá? O placar do jogo do Marrocos eu quase acertei, falei 2-2, mas no fim das contas acertei o resultado, que foi empate, e agora eu cravei 3-0. Eu esperava um 3-0. E por que eu esperava um 3-0? Na verdade, a gente estava até torcendo por um 3-0. Porque o 3-0 é um placar que dá confiança à seleção brasileira, faz os jogadores ficarem mais confiantes, mas também não cria aquela falsa ilusão que está tudo certo. Porque se a seleção brasileira goleasse por 4, 5, até mesmo 6-0, todo mundo ia achar que tudo está ótimo, que está a mil maravilhas, e não está tudo ótimo. A seleção brasileira está muito distante ainda das demais candidatas ao título da Copa do Mundo 2026. É só a gente olhar a Inglaterra, que chegou ali, digamos, na mesma prateleira que a seleção brasileira para essa Copa do Mundo, mas fez uma estreia absurda diante da Croácia, jogando muita bola. E a seleção brasileira foi muito mal na estreia. Então o 3-0 fica ali
no equilíbrio, digamos assim. Inclusive, equilíbrio foi o jogo, para mim foi o que marcou a partida da seleção brasileira. Foi um primeiro tempo muito bom, fez aquilo que se imaginava. Claro, o Haiti deu 2 gols à seleção brasileira, o Haiti jogou de uma maneira que a seleção brasileira amou, com a linha defensiva, um bloco alto. Duvido a Escócia, por exemplo, próximo adversário da seleção brasileira, jogar dessa maneira contra a equipe de Carlo Ancelotti, mas, diante do adversário, a seleção tirou proveito. Inclusive, méritos ao Ancelotti, que enxergou que o Matheus Cunha tem que ser titular nessa equipe. Eu gostei demais da movimentação do Matheus Cunha, porque ele não ficou como centroavante, tal como o Igor Thiago ficou contra o Marrocos. Ele toda hora se movimentava no meio e fazia uma triangulação pelo lado esquerdo ou fazia uma triangulação pelo lado direito. Inclusive, foi assim que saiu o gol do Rafinha anulado, mas o Rafinha estava impedido ali. Então, gostei demais da atuação do Matheus Cunha. Gostei demais da forma como ele botou o meio de campo. Ele deixou o Casemiro na frente da zaga e adiantou o Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Ou seja, um homem como volante, os 2 avançados ali fazendo a movimentação. Lembrando que Bruno Guimarães e Lucas Paquetá se conhecem há muito tempo, que eles jogaram juntos no futebol francês com a camisa do Lyon. E o Vinícius Júnior, para mim, foi novamente o grande destaque, chamando a responsabilidade. Ele participou dos 3 gols da seleção brasileira. E jogando bola, chegando perto daquele Vinícius Júnior que a gente sabe que pode ser, que inclusive ele é com a camisa do Real Madrid. Por falar nisso, nos 4 gols da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Vinícius Júnior participou dos 4. E aí, gente? Na hora de marretar o cara de crítica, vocês fazem. E agora, não vão elogiar? Porque eu não estou vendo a imprensa. E eu vou falar por mim. Eu faço questão de elogiar o Vinícius Júnior. Pode não ser ainda aquele Vinícius Júnior que a gente conhece, mas pelo menos está batendo no peito e chamando a responsabilidade. Algo que muita gente pedia nele. O tal protagonismo, ele está pedindo. Ele está tentando ser o protagonista e até o momento ele é o protagonista da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Claro, é cedo, são 2 jogos, eu sei, mas pelo menos até agora ele é o protagonista. Bem longe do Rafinha, que saiu com dores musculares, mas enquanto esteve em campo, longe de chamar o protagonismo. Longe. Eu estou falando do Rafinha porque o Rafinha na semana passada, em entrevista coletiva, se disse chateado porque o povo brasileiro não valoriza como as pessoas na Europa. Claro, Rafinha, o povo, a grande maioria do povo brasileiro só te assiste com a camisa da seleção brasileira. E com a camisa da seleção brasileira o seu futebol é paupérrimo. Com a camisa do Barcelona vai muito bem. E eu sou o cara que inclusive vem falando, não te tiraria do time titular, de forma alguma, mas aprenda, Rafinha, ou você performa com a camisa da seleção brasileira e terá o reconhecimento que pode ter, ou vai ficar apenas nas críticas. Até o momento, super entendo quem pede a sua saída do time titular. Inclusive, com essa provável lesão muscular, é o que deve acontecer. A ver quem o Ancelotti vai colocá-lo na vaga, vai colocar na vaga do Rafinha, caso se confirme essa lesão muscular e o Rafinha não fique à disposição contra a Escócia. Inclusive, a CBF até emitiu um comunicado oficial sobre isso, e eu vou ler aqui sobre a questão do Rafinha, ó. Prezados, boa noite. O atacante Rafinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado. Quando tivermos mais informações, avisaremos. Então fica aí a informação em relação ao Rafinha. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei da atuação no Paquetá. Eu acho que assim, é o copo meio cheio e meio vazio. Primeiro tempo foi bom, segundo tempo foi muito mal. Inclusive no segundo tempo, a seleção brasileira finalizou apenas 2 vezes, enquanto a Haiti finalizou 7. E o jogo contra a Escócia vai ser muito difícil. Eu vi o jogo da Escócia contra o Marrocos. O Marrocos fez um gol logo no começo, o gol mais rápido na Copa do Mundo 2026 até o momento. E aí eu achei que a Escócia fosse sair mais pro jogo. Nananina não. Eles ficaram presos, continuaram presos na linha defensiva com 5, inclusive dificultou a vida do Marrocos. O Marrocos só venceu por 1-0. E aí, agora,
a primeira colocação da seleção brasileira está ameaçada, porque vai depender do saldo de gols do Marrocos contra o Haiti, e eu acho que o Marrocos vai vencer, resta saber por quanto. Se eles fizerem 4, já passa a seleção brasileira, o que ia acontecer no jogo da seleção contra a Escócia. Primeiro, eu não acho que a seleção brasileira vai vencer facilmente a Escócia. Se vencer, e eu tenho o direito de duvidar até mesmo da vitória, até o momento que a seleção brasileira está longe de jogar um grande futebol. Então a seleção precisa vencer e o Marrocos não pode fazer um saldo elástico de 4-0, por exemplo. Então agora a primeira vaga está ameaçada. E lá na CBF as pessoas estão preocupadas com essa primeira colocação, não apenas por conta do adversário, que teoricamente será um adversário mais fácil, mas também pela logística, porque se a seleção brasileira ficar em segundo colocado, o jogo será no México, vai mudar toda a logística, eles tinham se planejado para uma situação, vai mudar tudo, vai complicar a vida de geral, inclusive dos jornalistas, que estão lá acompanhando a seleção brasileira, questão de visto, logística extremamente complicada. Dito isso, galera, para finalizar nosso vídeo aqui, falar sobre o Flamengo. Por quê? Vamos lá. O Daniel Thuram, zagueiro, 17 anos, destaque da categoria de base do Flamengo. O que aconteceu no treino de ontem? Ontem, na reapresentação do elenco profissional, o treino começou e o Daniel Thuram estava treinando com o Sub-17 para o jogo de hoje. Mas foram chamá-lo no meio do treinamento. Vem para o profissional, você vai fazer parte do profissional durante esse período. Treinou no profissional, já foi avisado que ele ficará por lá, está fora do jogo do Sub-17 e vai viajar com o elenco do Flamengo para a intertemporada, que vai acontecer em Portugal, nos amistosos contra River Plate, Benfica e outro clube suíço. Então, gostei demais dessa postura. Para quem não conhece, o Daniel Thuram joga muita bola, um zagueiro, assim, embora ele tenha 17 anos, mas o porte físico dele chama atenção para a idade dele. Se ele tiver a cabeça no lugar, com certeza vai ter um futuro brilhante. Outro jogador que já é do time profissional, cria do Flamengo, Everton Araújo. Toda hora o Flamengo recebe uma sondagem / procura de um clube da Europa, do exterior, sondando a situação do Everton Araújo. Embora o Flamengo precise ainda fazer receita com venda de jogadores, a ideia não é vender o Everton Araújo. Claro, toda proposta é analisada, isso acontece com todos os jogadores. Se for uma proposta muito boa, arrisco a dizer que o Flamengo balança, porque precisa fazer receita com venda de jogadores. Mas a ideia inicial é segurá-lo. Segundo a apuração do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo mantém atenção constante ao mercado em busca de peças capazes de fortalecer o elenco, e a lateral esquerda figura entre os setores que recebem maior atenção da diretoria. Dentro desse cenário, Luciano Juba, destaque do Bahia, é visto internamente como um nome de grande interesse devido à sua consistência, capacidade de apoiar o ataque e versatilidade para atuar em diferentes funções pelo lado esquerdo do campo. Nos bastidores, a avaliação é de que o jogador reúne características que se encaixam no perfil desejado pelo departamento de futebol. Além de oferecer condições para assumir um papel importante de imediato, o atleta é considerado uma opção com potencial de valorização futura. Por isso, caso as conversas avancem, a tendência seria buscar uma aquisição em definitivo, com vínculo de longa duração. A necessidade de reforçar a posição faz parte de um planejamento voltado não apenas para a próxima temporada, mas também para os anos seguintes. Embora Alex Sandro seja reconhecido pela experiência e liderança, a cúpula rubro-negra entende que é importante construir alternativas para garantir maior equilíbrio ao elenco. Já Ayrton Lucas segue tentando recuperar a regularidade apresentada em temporadas anteriores, ainda alternando atuações positivas com momentos de oscilação. Diante de um mercado cada vez mais disputado, o Flamengo trabalha de maneira cuidadosa para não perder oportunidades. Luciano Juba permanece no radar dos dirigentes, que analisam o cenário e estudam possíveis caminhos para abrir tratativas com o Bahia, visando uma negociação que seja satisfatória para todas as partes envolvidas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Luciano Juba será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário
Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.